Olá a todos os ouvintes, é com muita alegria que eu vou dividir com vocês um pouquinho de conteúdo hoje a respeito de terapia nutricional e custo-efetividade. O sistema de saúde no Brasil vem sofrendo uma série de desafios e alterações para manter a sua sustentabilidade. E por isso é importante que todos nós que trabalhamos com nutrição, terapia nutricional, também nos aproximemos desse tema, porque de fato ele vai fazer diferença num futuro muito breve. Então, a ideia aqui é dividir um pouquinho do que a gente já tem em termos de literatura científica e também desse entendimento de que é muito importante avaliar a efetividade de um produto a partir do desfecho clínico, sem dúvida nenhuma. A nossa prioridade é sempre o que é melhor para o paciente, mas procurar também fazer uma análise de efetividade, ou seja, esse produto ele me entrega qualidade em termos de desfecho clínico, ele me entrega segurança para o paciente, ele também me entrega uma boa resposta financeira. Hoje a gente vai falar especificamente dentro desse cenário de terapia nutricional, imunonutrição em cirurgias oncológicas. Então, para iniciar, eu declaro o meu potencial conflito de interesses e queria já relembrar esse que é um dado que veio em 2019 participar de várias apresentações em congressos Brasil e internacionais, que a gente não pode esquecer. A nutrição, ela é importante nos cuidados perioperatórios porque hoje ela representa ainda uma das principais causas de morte no mundo. Então, ficando atrás ali de doença cardiovascular e alguns tipos de acidente vascular. Então, de fato, isso tem um impacto significativo, e se a gente tem parte do cuidado para evitar que essa complicação exista vindo da terapia nutricional, a gente precisa usá-lo da melhor maneira possível. Então, primeiro a gente precisa entender o que é imunonutrição, qual que é o objetivo disso e por que fazer. É importante frisar que existem diferentes imunonutrientes, mas que dentro do cenário da cirurgia e dessa resposta que a gente busca de redução de complicação, a gente está falando de três imunonutrientes: arginina, ômega 3 e nucleotídeos. Isso porque todos os estudos que avaliaram essa resposta do uso da imunonutrição reduzindo complicações foram feitos, na sua grande maioria, utilizando a combinação desses três imunonutrientes. E aqui é importante dizer que a gente não está usando essa terapêutica para recuperar estado nutricional, até porque a definição da posologia desses estudos ela é clara, ela diz que a gente deveria usar esses imunonutrientes para esses pacientes durante 5 a 7 dias antes da cirurgia e 5 a 7 dias depois da cirurgia. E a gente sabe que é muito difícil recuperar estado nutricional, então 14 dias possivelmente não seriam suficientes para se alcançar esse sucesso. Então aqui a gente está falando de cuidado metabólico, ou seja, eu vou ofertar uma terapia por um tempo determinado, por uma dose determinada, e buscar, então, melhora da resposta imune ao trauma cirúrgico e redução das complicações infecciosas. E o que a gente vai ver nos próximos slides é que essa resposta vai nos ajudar a reduzir custos. Então, primeiro vamos entender como é que a gente chega nessa redução de custos. E para isso a gente precisa também conhecer o conceito de custo-efetividade, que vem ganhando espaço nas discussões entre quem faz e pensa a saúde, não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem uma definição do segundo painel para análise de custo-efetividade em saúde e medicina, dizendo que, apesar de custo-efetividade ser um conceito relativamente novo na área da saúde, ele é um dos elementos chave e que está diretamente envolvido nas tomadas de decisão médica. Ou seja, ele é um instrumento analítico que mensura os efeitos e os custos de um programa, de um tratamento, e ele precisa avaliar se o investimento que se faz a partir desse programa, desse tratamento, ele traz resultados também. Então, vale a pena o investimento de custo que eu estou fazendo para um determinado resultado que eu vou ter? Não talvez hoje, mas daqui uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses. Então, a gente extrapola essa análise simplista de olhar
quanto custa esta ferramenta versus essa ferramenta hoje. Porque a gente pode ter dois produtos que têm um custo muito diferente hoje, mas que vão te dar uma resposta absolutamente diferente também daqui um mês, 6 meses. Então, eu preciso ter essa análise de uma maneira mais profunda. E tem um trabalho que foi publicado recente, em 2024, que fez uma análise de custo muito interessante. Por quê? A análise de custo, ela depende da perspectiva de cada área. O que eu quero dizer com isso? De um lado, eu posso ter o seguro de saúde, o convênio. De outro lado, eu posso ter o prestador de saúde, o hospital, e do outro lado, a sociedade, ou seja, a família do paciente, o próprio paciente. Cada um desses elementos avalia o benefício de um tratamento de uma forma diferente. Então, nesse trabalho, os autores avaliaram os custos a partir da perspectiva de cada um desses cenários diferentes: social, prestador de serviço e o convênio, que é aquele que vai oferecer, né, esse cuidado através do prestador. Então, esse é um trabalho que vale a pena se aprofundar. Eu não tenho tempo para fazer isso aqui hoje, mas eu só queria realmente assim estabelecer o início desse conceito, que a análise de custo-efetividade ela vai variar de acordo com a pessoa que está fazendo essa interpretação do que é benefício. Então, como que a gente chega na redução de custos? A gente chega a partir de análise de benefício clínico. Essa é uma meta-análise extremamente importante que saiu também numa revista de muito impacto dentro do cenário de cirurgia oncológica, que é a Annals of Surgery. E aqui os investigadores utilizaram uma série de estudos para comparar quais eram os desfechos quando você utilizava essa terapêutica de imunonutrição para um grupo e para outro grupo, ou você não utilizava nada, ou você utilizava dietas que não tinham arginina, nucleotídeos e ômega 3. Então, quando eles comparavam esses diferentes tipos de intervenção, a resposta que eles viam é que quando se utilizava arginina, nucleotídeos e ômega 3, você tinha uma redução na complicação no pós-operatório nesse grupo. Esse é um outro trabalho que saiu em 2023, também uma revisão sistemática com meta-análise, com 10 estudos, e aqui eles conseguiram alcançar uma amostra de 572 pacientes, e aqui eles estão avaliando só pacientes submetidos a duodenopancreatectomia, cirurgia de Whipple. E aqui eles fazem uma análise do viés desses trabalhos. E é interessante a gente ver que apenas 2 publicações têm um alto nível de viés. E esse viés ele está relacionado ao processo de randomização. E a maior parte dos outros trabalhos tem algumas questões, algumas preocupações relacionadas a viés, mas a grande maioria tem um baixo risco de viés. E isso é interessante para a gente ver que, de fato, é um trabalho que tem um nível de evidência um pouco melhor, acima do que a gente costuma ver em outras análises semelhantes. Então, aqui, quando eles avaliaram o grupo de pacientes que recebeu imunonutrição versus aqueles que não receberam, eles observaram que o grupo que recebeu teve menos dia de internação hospitalar e também menor quantidade de complicação infecciosa. Por isso que a gente vê há muitos anos as principais diretrizes, tanto nacionais quanto internacionais, recomendando o uso de fórmulas com arginina, nucleotídeos e ômega 3, com um grau de recomendação forte, um nível de evidência alto, porque de fato os estudos corroboram esses achados a cada ano que passa. Então, quando a gente ouvir esse conceito de saúde baseada em valor, a gente tem que pensar aqui: eu estou partindo de uma premissa de dar melhor saúde para o meu paciente, então eu estou oferecendo um melhor cuidado com um menor custo. Mas o menor custo não quer dizer o custo da terapia, não é comparar 1 litro de uma coisa com 1 litro de outra coisa hoje. É entender que quando eu falo nesse menor custo, eu estou avaliando um conceito de custo-efetividade. Então, por isso, a gente precisa olhar para os trabalhos que avaliaram custo-efetividade. E aí, o primeiro que eu queria dividir com vocês é esse trabalho que saiu num jornal de oncologia, mais especificamente ginecológica,
E aqui eles conseguiram alcançar essa coorte de 4.415 mulheres que eram clinicamente frágeis e foram submetidas à cirurgia por câncer de ovário. E a análise de custo-efetividade incluiu pacientes que foram pré-habilitadas antes da cirurgia e pacientes que não sofreram nenhum processo de cuidado de pré-habilitação. E aí, o que compunha essa pré-habilitação? Cuidados como ofertar suplemento de proteína, otimizar comorbidades e, claro, promover a orientação de exercícios aeróbicos e de resistência. Então, quando eles compararam o grupo que teve esses cuidados versus o grupo que não teve esses cuidados, eles viram que a pré-habilitação estava associada a um aumento de eficácia e diminuição de custos. E aqui, pessoal, é importante a gente olhar que no início a pré-habilitação vai custar mais, é claro, porque eu estou oferecendo terapêuticas que eu não estou oferecendo para outro grupo. Só que como a resposta desse grupo que recebeu essas intervenções é melhor, depois esse valor diminui, e por isso que os autores entenderam, então, que o grupo que recebeu pré-habilitação, foi submetido à pré-habilitação, teve uma resposta em termos de custo-efetividade superior ao grupo que não recebeu. Esse é um outro trabalho, aqui foi uma revisão polonesa, que também reforçou que intervenção nutricional com terapia nutricional hiperproteica foi uma promessa significativa para melhorar a relação de custo-benefício, porque os pacientes que receberam isso tiveram uma média de custo durante a hospitalização menor e também tiveram uma média de custo 6 meses após a intervenção também melhor. Então, o legal desse trabalho é que ele incluiu trabalhos que fizeram um follow-up, ou seja, um acompanhamento desses pacientes até 6 meses depois da investigação. Esse é um outro trabalho que é publicado em 2019, e aqui a pergunta é, será que então, tudo bem, a gente já viu que a intervenção com terapia nutricional hiperproteica é custo-efetiva, mas e se essa intervenção, além de ser hiperproteica, ela também tem arginina, nucleotídeos e ômega 3? Aqui eles viram que de 715 pacientes que receberam imunonutrição versus 672 que não receberam imunonutrição, por 5 a 7 dias, o grupo que recebeu teve menos complicação infecciosa e menor tempo de internação hospitalar. Então, normalmente, quando se faz análise de custo-efetividade, você está avaliando esses desfechos, porque ficar mais tempo no hospital é, em geral, mais caro. Claro que isso depende da negociação que os hospitais têm com o convênio. Isso a gente estiver falando do cenário de saúde suplementar, ou seja, ANS. Se a gente estiver falando de SUS, o ideal é que esses pacientes tenham alta quanto mais precoce, melhor. Então, se eu tenho menos dias de internação e menos custo de cuidado para tratar a complicação, a minha resposta é melhor em termos de custo-efetividade. E aqui a imunonutrição por 5 a 7 dias foi superior a fazer um suplemento ou uma dieta padrão quando se fez esse tipo de análise. Esse é um outro trabalho que foi publicado em 2017. Esse é um trabalho legal porque ele foi um trabalho americano que incluía pacientes que eram submetidos ao protocolo Strong for Surgery. Esse é um protocolo já antigo, mas que se mantém muito atual, porque o que ele recomenda é o que a gente vê os trabalhos atuais recomendando, que é o seguinte: você fazer a intervenção nutricional antes da cirurgia, você cuidar do controle glicêmico desse paciente antes da cirurgia, fazer a revisão dos medicamentos, então o que o paciente não precisa agora e que pode ter algum impacto em termos de complicação pós-operatória, que eu posso cessar nesse momento. E por último, não menos importante, fazer com que os pacientes parem de fumar até 4 semanas antes da cirurgia. Então, esse era o protocolo, e aqui os pacientes, então, recebiam imunonutrição, e aí eles queriam avaliar se isso impactava em redução de custos. E aí aqui eu só tomei o cuidado de destacar para vocês uma informação que eu acho importante. Vejam que quando a gente olha para os dados demográficos desses pacientes, a gente tem aqui o valor de índice de massa corpórea. E tanto no grupo que era protocolo Strong for Surgery, ou seja, recebia a imunonutrição, quanto no grupo que não recebia esses cuidados do protocolo, eu tenho valores de IMC
na média de 26 e aqui 28, ou seja, são pacientes que seriam classificados, segundo a AMS, como pacientes com sobrepeso. Então, aqui eu não estou falando daquele paciente com IMC de 18, 15, aquele extremamente emagrecido, que você visualiza a olho nu um problema e que precisa de tratamento. Aqui eu estou falando de um paciente que visualmente você não vai identificar uma necessidade de nutrição. E por que isso é importante? Porque por muito tempo os trabalhos que avaliaram a intervenção nutricional em pacientes cirúrgicos tiveram ênfase naqueles pacientes que eram emagrecidos e visivelmente comprometidos com relação a consumo de massa gorda e de massa magra a olho nu. Mas lembra que a gente não quer aqui fazer uma recuperação do estado nutricional, a gente quer propor um cuidado metabólico. Nesse sentido, a gente oferece a intervenção nutricional, a imunonutrição mesmo para pacientes que estão com esse valor de MC, colocando eles numa condição de sobrepeso. Então, o método desse trabalho foi imunonutrição versus não imunonutrição, 5 dias antes da cirurgia, avaliar as complicações, fazer análise de custo dessas complicações em 30, 90 e 180 dias, e também analisar um outro indicador que é muito importante para análise de custos, que é a readmissão hospitalar, ou seja, aquele paciente que passa pela cirurgia, ele vai de alta, ele está bem, mas daqui a pouco ele volta e reinterna sem um motivo que justificasse isso, ou seja, é uma readmissão que não foi programada. Então, as complicações, eles tiveram essa informação através de prontuários eletrônicos e os custos, como é um trabalho americano, através do Medicare, que é um dos cuidados de saúde ofertado para os americanos e que tem todos esses dados disponíveis para que se possa fazer esse tipo de análise. Bom, os resultados de custo-efetividade foram claros. Primeiro, que os pacientes que receberam imunonutrição tiveram menos readmissão, inclusive em 30, 90 e 180 dias, e também tiveram menos complicação. Então, os autores mostraram uma análise de custo-efetividade de $2.400 durante a internação, $3.500 após 30 dias da alta e $5.400 após 6 meses de acompanhamento. Então, toda vez que a gente vai avaliar um tipo de terapia, seja nutricional ou não, e a gente olha para aquilo e imagina, a partir do nosso entendimento do que é caro ou não, que aquilo é caro ou não, a gente precisa entender que esse não é o tipo de análise que se faz quando você quer, de fato, ter uma análise séria em termos de custo-efetividade. Você precisa saber qual é o custo daquilo e que resposta aquilo vai te dar dentro de um determinado período de tempo. Aí sim você pode dizer se é caro ou não, aí sim você pode dizer se vale a pena ou não, e aí sim você pode decidir utilizar aquilo ou recusar o uso daquela terapêutica. Do contrário, nós não estamos seguindo os preceitos de uma metodologia científica séria. Esse é um trabalho recente também, publicado no Jornal Mundial de Oncologia, em 2024. Aqui eles avaliaram 112 pacientes com caquexia por câncer gástrico. Eles compararam pacientes com imunonutrição enteral, ou seja, eram 50 pacientes que recebiam imunonutrição via sonda, e 56 pacientes que recebiam uma nutrição também via sonda, só que padrão, sem arginina, sem nucleotídeo e sem ômega 3. A diferença em complicações e complicações infecciosas foi uma coisa que apareceu na resposta desse trabalho. Então, os pacientes que recebiam imunonutrição, eles tinham menos complicação total e menos complicação infecciosa do que os pacientes que não recebiam. Quando a gente olha para dias de hospitalização e custos totais de hospitalização, também foi menor no grupo que recebeu a imunonutrição. Esse é um outro trabalho bem antigo já, de 2014. Então, eu trouxe aqui trabalhos atuais e trabalhos antigos para a gente ter uma ideia de desde quando se faz esse tipo de análise e se essa resposta permanece positiva ou não atualmente. Nessa meta-análise mais antiga, eles fizeram uma pergunta interessante. Será que, a depender da taxa de complicação que se espera no pós-operatório, dependendo do tipo de cirurgia,
Se eu fizer imunonutrição, eu vou economizar mais ou não? Então, aqui vejam que se eu tivesse uma taxa de complicação de 20% esperada, a minha redução de custos usando imunonutrição era de 727 francos suíços, como é um trabalho que foi feito na França, por isso a resposta com essa moeda. Se a taxa de complicação fosse esperada em 40%, a economia era ainda maior, de 1.654 francos suíços. Então, a conclusão é que se você queria reduzir os seus custos, você deveria utilizar essa tecnologia, que numa era de robôs e de tecnologias tão caras, ou seja, que tem um custo que para a gente parece enorme, e que de fato é, você deveria considerar o uso da terapia nutricional, que tem um custo muito menor do que isso. Isso que em 2014 eles ainda não estavam na era da inteligência artificial, como a gente está agora em 2025, né? Então, quanto estamos atrasados se não utilizamos uma terapêutica que tem um custo baixo comparado com outros e que vai nos dar uma resposta positiva no pós-operatório. Esse é um outro trabalho antigo também, mas ele também fez uma pergunta um pouco diferente, por isso achei interessante mostrar aqui. Existe sempre uma discussão de se você deve fazer imunonutrição só no pré-operatório, só no pós-operatório ou no peri. Por enquanto, a maior parte dos artigos e a última diretriz diz que você deveria fazer no peri, ou seja, antes e depois. Esse é o melhor cenário. Se você não puder fazer no peri, a última diretriz da ESPEN diz que pelo menos você faça no pós-operatório. Então, a pergunta desse trabalho foi: tudo bem, a gente fala de imunonutrição ser custo-efetiva, mas ela é custo-efetiva se eu usar só antes, se eu usar antes e depois, ou se eu usar só no pós? E a resposta foi que sim. Os custos diminuem e imunonutrição é uma intervenção eficaz e econômica nos 3 tipos de tratamento, ou seja, nos 3 tipos de regime de intervenção. Esse é um outro trabalho publicado em 2020 que avaliou pacientes que receberam imunonutrição e apresentou menor tempo de recuperação gastrointestinal, menor taxa de complicação e menor necessidade de tratamento com antibiótico. Essa é uma outra investigação publicada em 2023 por um grupo italiano que fez uma comparação entre dieta habitual oral e suplemento imunomodulador e uma dieta habitual oral sem suplementação. Então, a pergunta sempre vem, né? O suplemento é custo? Porque, em geral, a gente vê que ainda existe um entendimento de que o suplemento, às vezes, é aquela vitamina, é aquele shake, ou é aquela coisa que a gente vai fazer, entregar para o paciente utilizando alimentos, né? E, eventualmente, por isso, as pessoas ou os convênios ou a sociedade não entende, né? Que deveria ter um valor para isso, né? Então, aquela coisa assim, comida eu não vou pagar, comida não pode ser meu custo. Só que aqui a gente está falando de uma terapia nutricional que é uma tecnologia. Assim como se avaliam outras tecnologias quando você vai incorporar no sistema de saúde, aqui a gente também está avaliando isso, né? Então, é importante a gente sempre pensar em mudar esse entendimento, né? Porque, de fato, alguns tipos de terapia nutricional passaram por muita investigação, passaram por fábrica, passaram por um cuidado em que nutrientes e em que doses iam ser incluídos na composição daquilo, para que, de fato, ele trouxesse uma resposta clínica e econômica. Então, nesse trabalho, os pacientes com imunonutrição usaram o suplemento por 7 dias antes da cirurgia e 2 dias depois da cirurgia. E o custo foi de 126 euros, porque, de novo, né, tá na moeda europeia, já que é um trabalho italiano. Então, cada suplemento custava 7 euros. Acontece que o grupo que recebeu a imunonutrição, ele teve menos readmissão do que o grupo que não recebeu a imunonutrição. Então, no fim, quando você considera o custo incremental desse paciente que voltou para o hospital, que não deveria voltar, valeu a pena utilizar a imunonutrição.
Então, o valor total para imunonutrir 50 pacientes por 9 dias foi de 6.300 euros. Então, uma pessoa que não está adaptada a esse tipo de análise pode pensar, puxa vida, 6.300 euros para nutrição é muita coisa, né? E, de fato, o que a gente está mostrando aqui é que se você olhar para isso isoladamente, talvez você não entenda que, na verdade, o custo disso, quando você avalia os outros custos que você tem com pacientes que voltam para o hospital, ele se torna menor e por isso vale a pena. Então, dito tudo isso, às vezes a pergunta que ainda vem é, tá, mas e na prática? O paciente vai tomar isso? Ele precisa tomar? E, de novo, né, a gente precisa sempre tentar comparar com outros tipos de intervenção, né? Existem uma série de medicamentos que causam efeito colateral porque faz parte, né, daquilo. Existe uma série de tratamentos que colocam o paciente numa condição de sintomas e dificuldade de seguir com aquilo. Mas é sempre com a nutrição que vem o questionamento de, mas o paciente vai tomar? Mas o paciente vai ficar com isso por um determinado período? Então, já se fizeram investigações para responder isso, né? Então, partindo da premissa de que existe um preconceito em dar a nutrição e existe uma desvalorização a respeito da terapia nutricional, vamos olhar para alguns estudos que investigaram se os pacientes que recebiam suplemento oral, eles tinham adesão ao tratamento. Então, aqui eu reuni alguns deles e mostraram que, sim, existem pacientes que não toleram. Mas vejam, nesse primeiro estudo, que reuniu 4.328 pacientes, 78% deles aderiram ao suplemento. Nesse segundo estudo, era inclusive suplementação oral pré-cirúrgica. A adesão foi de 72% a 100%. E o terceiro estudo, suplementação oral em pré-habilitação também, a adesão foi 84%. Uma coisa é eu saber que eu posso ter dificuldade durante o consumo desse paciente, e aí a nutricionista ou o nutrólogo ou as pessoas que trabalham com a nutrição vão fazer ajustes na prescrição, maneiras de tomar, horários, enfim, vão trabalhar isso para que o paciente continue até o final. Outra coisa é eu não prescrever o suplemento, que eu sei que tem benefício, porque eu acho que o paciente não vai aderir, mas eu nem tentei. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de atitude com relação à indicação daquilo que o paciente precisa. Então, de uma maneira geral, a mensagem que eu queria deixar é: toda decisão clínica tomada por profissionais de saúde também é uma decisão econômica. Nem todo profissional de saúde teve contato com economia e saúde, mas sempre é hora de começar. A gente está aqui para se atualizar e estudar sempre. E aceitar o preço sem avaliar o valor é um grande risco que a gente traz para nós, para o sistema de saúde, mas principalmente para o paciente que precisa receber aquilo que é melhor para que ele se recupere de uma maneira mais rápida, né? Ou pelo menos o mais rápido possível dentro da condição que ele tem. Então, eu queria agradecer e pedir que todos se lembrem que a teoria sem a ação de nada vale. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de participar de um congresso, de uma aula, de uma discussão, eu fico me perguntando o quanto do que foi falado aqui, o quanto do que eu ouvi aqui vai ser colocado em prática, né? A gente precisa estabelecer esse compromisso conosco de toda vez que a gente sai de um ambiente de discussão ou de atualização, a gente precisa chegar na nossa instituição, no nosso consultório, no nosso local de trabalho depois e pensar, ok, eu não vou conseguir mudar o mundo, eu não vou conseguir implementar tudo aquilo de excelente que eu vi, mas o que eu posso começar aqui? Eu tenho que ter uma meta. Então, eu vou começar por algum lugar. Porque senão a gente vai continuar falando, discutindo e sem promover, de fato, nenhuma melhoria para os nossos pacientes. Muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e até uma próxima oportunidade.